Declaro aberta a 21ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Irati, Estado de Santa Catarina, aos 27 dias do mês de julho de 2020, às 18 horas, por videoconferência em atendimento às normas estaduais em decorrência das medidas de combate ao novo coronavírus. Constatando a presença regimental das senhoras vereadoras e senhores vereadores, saúdo e cumprimento. Luziane de Bastiani Alves, vice-presidente, Sandro José Zanella, primeiro secretário, Leodimar Meurer, segundo secretário, Valdemir Dambrovski, Leocir Cavazin, Renato Dalbello, Anselmo Dalbello e Clayson Trisotto. Cumprimento também os servidores da casa e os internautas que nos acompanham. Gostaria, antes de dar início à nossa sessão, fazer 1 minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Antônio Cambri, que foi vereador nesta casa na 2ª legislatura de 1997 a 2000. Abrimos o expediente com leitura da ata da sessão anterior e peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Ata número 20 de 2020, sessão ordinária. Ata da 20ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 7ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Irati, Estado de Santa Catarina, aos 20 dias do mês de julho de 2020, às 18 horas. Via remoto por videoconferência em atendimento às normas estaduais e em decorrência das medidas de combate ao novo coronavírus. Constatando a presença regimental das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Anselmo Dalbello, Clayson Trisotto, Cleusa Fortuna, Josiane de Bastiani Alves, Leocir Cavazin, Leodimar Meurer, Renato Dalbello, Sandro Zanella e Valdemir Dambrovski. Foi aberta a sessão sob a presidência da vereadora Cleusa Fortuna, iniciando o expediente com a leitura da ata da sessão anterior, que foi pautada para a ordem do dia. No espaço do tema livre, ninguém se manifestou. Após dispensar o intervalo regimental, passou-se para a ordem do dia. Na pauta, inicialmente, a ata da sessão anterior, recebendo aprovação unânime, sem alterações. Em seguida, projeto de lei número 015/2020, do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do município de 2020 e da outras providências. A presidente informou que manifestaram-se favoráveis todos os integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Pareceres encaminhados juntamente com a pauta. Após leitura do parecer, na discussão, o vereador Leocir requereu, nos termos do artigo 268 do Regimento, o adiamento da discussão e votação do projeto por 3 sessões. Diz que ficou com dúvidas porque alguns dias soube que foi visitado um barracão e, como consta neste projeto, a construção de barracão, gostaria de saber se esse pedido é para suplementar este barracão ou se vai ser construído novos barracões. Na discussão do pedido, a vereadora Cleusa pede aos colegas da bancada para votar contra o pedido, porque o projeto é de urgência e precisa ser votado. O vereador diz que não está em regime de urgência
e peço aos colegas que não estamos votando contra o projeto, e sim para rever melhor o projeto. Não está se manifestando contra o projeto. Pelo contrário, podemos votar a favor do projeto, mas que queremos analisar melhor o projeto. E o processo simbólico de votação, a aprovação de maioria, 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Ficando suspenso o projeto por 3 sessões. Projeto de lei número 016/2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de 2020 e da outras providências. A presidente informou que manifestaram-se favoráveis todos os integrantes na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, para serem encaminhados juntamente com a pauta. Após a leitura do parecer e não havendo interessados na discussão do projeto, via processo nominal de votação, recebeu aprovação por unanimidade. Nada mais, foi convocada a sessão ordinária para o dia 27 de julho de 2020, às 18 horas. Para constar, foi lavrada, apresentada, depois de lida e achada de acordo, segue assinada pela mesa diretora. Agradeço pela leitura e encaminho para a pauta da ordem do dia de hoje. Projeto de Lei Complementar número 008/2020 do Executivo Municipal, que dispõe sobre atualização e alteração da tabela 9ª do anexo 2 da Lei Complementar 1.021/2018 e da outras providências. E peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Mensagem ao projeto de lei complementar 008/2020. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssima vereadora e vereadores, é com elevada honra que submetemos para análise de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa egrégia casa o projeto de lei complementar 008/2020, que altera a tabela 9ª do anexo 2º da Lei Complementar 1021/2018 e da outras providências. A atualização e alteração da tabela é necessária, uma vez que o Código Tributário do município de Irati, Lei Complementar 1021/2018, de 27 de setembro de 2018, previa valor venal único constante da tabela 9ª do anexo 2º, estando omissa quanto à distinção das áreas urbanas e rurais. A presente lei atualiza valores, cria a tabela para áreas rurais e urbanas e reconhece a depreciação das benfeitorias para fins de cálculo do ITBI. A criação da tabela diferencia entre as construções, leva em consideração e tem como base de critérios para definição dos respectivos percentuais a tabela usada pela Receita Federal do Brasil. Base legal, artigo 124 e anexo 3º da INRFB, número 1700/2017, e a questão 043 do capítulo 8º do Perguntas e Respostas Jurídicas 2019, checado pelo valor em 26/2/2020. Capítulo 19, da depreciação de bens do ativo imobilizado. Artigo 121. Primeiro, a depreciação será deduzida pelo contribuinte que suportar o encargo econômico do desgaste ou obsolescência de acordo com as condições de propriedade, posse ou uso do bem. Segundo, a cota de depreciação é dedutível a partir da época em que o bem é instalado ou uso do bem. Terceiro, somente será permitida depreciação de bens móveis e imóveis intrinsecamente relacionados com a produção ou comercializado dos bens e serviços. Seção 1ª dos bens depreciados. Artigo 122. Podem ser objeto de depreciação todos os bens sujeitos a desgaste pelo uso ou por causas naturais ou obsolescências normal, inclusive
Primeiro, edifícios e construções, observando-se que a cota de depreciação é dedutível a partir da época da conclusão e início da autorização, e o valor das edificações deve estar destacado do valor do custo de aquisição do terreno, admitindo-se o destaque baseado em laudo pericial. Seção 2ª, da taxa anual de depreciação. Artigo 124. A taxa anual de depreciação será fixada em função do prazo durante o qual se possa esperar a utilização econômica do bem pelo contribuinte na produção dos seus rendimentos. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o município exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, fundado na valorização do trabalho e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a existência digna a todos, observados o princípio da função social da propriedade, previsto na Lei Orgânica Municipal e na forma de incentivo para a permanência das famílias no desenvolvimento das atividades agrícolas e fixação no campo. Foi elaborado o presente projeto de lei complementar. A lei anterior não fazia distinção entre imóveis novos e usados e não levava em consideração a depreciação do bem. A presente tabela visa a correção de um erro formal, fixa critérios de justiça tributária, dá tratamento diferenciado para os imóveis, levando em consideração o tempo de construção e a depreciação do bem, com valores correspondentes mais justos. São essas as considerações que faço, submetendo o presente projeto de lei complementar para a análise dos excelentíssimos vereadores, contando com a presteza e com a soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar os protestos da mais alta estima e consideração. Gabinete do Prefeito, em 21 de julho de 2020. Agradeço pela leitura e encaminho às comissões em regime ordinário. Projeto de Lei número 017/2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do município de 2020 e da outras providências. E peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Mensagem ao projeto de lei número 017/2020. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras. Tenho a honra de encaminhar a elevada deliberação desse novo Poder Legislativo, projeto de lei número 017/2020, que dispõe sobre a abertura de créditos adicional e suplementar no orçamento do município, Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento Social e da outras providências. O presente projeto de lei visa suplementações orçamentárias no exercício de 2020 no orçamento do município, Secretaria da Assistência Social. O recurso ora destinado é da transferência do Ministério da Cidadania, Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, Portaria 369/2020, para medidas de enfrentamento ao Covid-19. Estas, senhor presidente, senhores vereadores, são as razões que me levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado por Vossa Excelência. Gabinete do Prefeito, em 24 de julho de 2020. Agradeço pela leitura e encaminho às comissões em regime ordinário. Projeto de Lei número 018/2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir créditos adicionais suplementares no orçamento do Fundo Municipal de Saúde de 2020 e da outras providências. E peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Mensagem ao projeto de lei número 018/2020. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos vereadores e vereadoras. Tenho a honra de encaminhar a elevada deliberação deste nobre Poder Legislativo, projeto de lei número
2020, que dispõe sobre a abertura de créditos adicional e suplementar no orçamento do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. O presente projeto de lei visa suplementações orçamentárias no exercício de 2020. Contemplamos a necessidade de suplementação por anulação para aquisição de tabletes para a Secretaria Municipal de Saúde. Estas, senhora presidente, senhores vereadores, são as razões que me levam a encaminhar o presente projeto de lei à consideração e deliberação dessa honorada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado por vossas excelências. Gabinete do Prefeito, em 7 de julho de 2020. Agradeço pela leitura e encaminho as comissões em regime ordinário. Projeto de resolução número 02/2020 da mesa diretora desta Casa, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução número 11 de 2017, que regulamenta o Sistema Integrado de Controle Interno da Câmara de Vereadores de Irati. E peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Mensagem ao projeto de resolução número 02/2020. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Irati, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o regimento interno desta Casa, e com a Lei Orgânica Municipal de Irati e demais disposições constitucionais e legais pertencentes, vem apresentar ao soberano e douto plenário o presente projeto de resolução que dispõe sobre a alteração do parágrafo 2º do artigo 6º da resolução 11, de 2 de março de 2017, que regulamentou do Sistema Integrado do Controle Interno da Câmara de Vereadores de Irati, Santa Catarina. Tem por finalidade alterar o cargo de referência para recebimento de gratificação da função de controlador interno exercida por funcionário efetivo da Câmara de Vereadores, nomeado pela presidente da Câmara, através da portaria. Tendo em vista que o cargo de diretor-geral, atualmente utilizado como referência para o cálculo da referida gratificação, foi extinto pela Lei Complementar número 104 de 24 de junho de 2020. Por oportuno, cumpre-nos esclarecer que não há necessidade de declaração do ordenador de despesas, conforme preconiza o artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Uma vez que a proposta não acarreta aumento de despesa, considerando que o nível salarial dos dois cargos são o mesmo, conforme o relatório de nível salarial disponibilizado pelo setor de contabilidade desta Casa em anexo. Assim, com base nessas razões postas à vista, fundamentamos e apresentamos este projeto de resolução legislativa e solicitamos aos novos pares que deliberem pela sua aprovação. Mesa diretora da Câmara de Vereadores, dia 27 de julho de 2020. Cleusa Bortoluz Fortuna, presidente. Sandro José Zanella, primeiro secretário. Cleusa, segundo secretário. Agradeço pela leitura e encaminho as comissões em regime ordinário. Moção de pesar número 01/2020, de autoria da vereadora Cleusa Bortoluz Fortuna, ao falecimento do ex-vereador Antônio Câmbio. E peço ao primeiro secretário para fazer a leitura. Moção de pesar número 01/2020. Autoria, vereadora Cleusa Fortuna, presidente. Senhora presidente, os vereadores que abaixo subscrevem, amparados pelo artigo 252, 5º do regimento interno, solicitam que, após ouvido o soberano plenário desta Casa, se envie moção de pesar à família Câmbio, pelo falecimento do senhor Antônio Câmbio, ocorrido no dia 24 de julho de 2020. A Câmara Municipal apresenta, nos termos regimentais, através da vereadora Cleusa Bortoluz Fortuna, com assento nesse Legislativo Municipal, após ouvido e
aprovado pelo plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar à família Cambre pelo falecimento do senhor Antônio Cambre. Antônio Cambre foi vereador nesta casa na segunda legislatura de 1997 a 2000. Sempre foi um visionário de respeitada conduta e dedicação à família e à comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem. Aos seus familiares, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara de Vereadores não poderia deixar de se expressar ao seu pesar. Manifestamos nosso profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, destacando o amor a Deus sobre todas as coisas, para que o senhor Antônio Cambre descanse em paz. Respeitosamente, senhores abordados por senhor presidente, Laís Crisotto, vereador, Renato Dalbello, vereador, Josiane Alves, vereador, Valdemir Dambrosio, vereador, Sandro Zanella, vereador, Leocir Cavazin, vereador, Anselmo Dalbello, vereador, Leodimar Meurer, vereador. Agradeço pela leitura e encaminho para a pauta da ordem do dia de hoje. Eram essas as matérias do expediente. Passamos agora para a palavra livre. Palavra livre. E peço o primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Vereador Leocir Cavazin. Peço a palavra, senhor presidente. Está com a palavra, vereador. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadoras, vereadoras, funcionários desta casa, internautas que nos assistem. Só quero manifestar, senhor presidente, esclarecer algumas coisas postadas em redes sociais, essas postagens feitas pela administração e Secretaria da Agricultura. Um decreto 167/2020, suspendendo os serviços do DMR e da Secretaria da Agricultura, que não passa de mais uma desculpa da administração para não fazer serviço para os nossos agricultores. E a prova disso, senhor presidente, é um documento feito pela administração em 24/6/2020, suspendendo os serviços na agricultura, falando que era por causa da pandemia. Também acredito eu que seja uma desculpa, porque municípios vizinhos, senhor presidente, não pararam com nenhum tipo de serviço na agricultura e no DMR, seja com terraplanagem ou outros tipos de serviço. E fiquei muito chateado com declarações, senhor presidente, do senhor Alcir Ferrari, Neuri Meurer, atual prefeito e vice-prefeito, por falar mal do legislativo, desta casa, que merece muito respeito, senhor presidente, do projeto 015/2020. Projeto este que veio como regime ordinário. Regime ordinário, senhor presidente, eles deveriam saber muito bem, que foram vereadores antes do que eu, nesta casa, que em regime de urgência é 45 dias para ser votado. Em regime ordinário, você sabe, senhor presidente, que você tem o poder de botar em votação até dezembro de 2020. Mas, finalmente, criaram-se aí tanta confusão, tanta a palavra maldita, ou talvez na hora errada, e que nós temos, se fosse para o regime de urgência, senhor presidente, é 22/9 para votar esse projeto 0015. Então, eu quero deixar aos agricultores, aos internautas que estão nos assistindo, que não é bem assim as coisas. A gente pediu um adiamento de discussão, senhor presidente, adiamento de votação por 3 sessões, para que seja bem discutido esse projeto e saneado as dúvidas nossas e dos munícipes de Irati. Era isso, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Cláudio Crisotto. Dispensa a palavra, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Sandro Zanella. Dispensa a palavra, senhor presidente. Próximo vereador. Vereador Leodimar Meurer. Dispensa a palavra, senhor presidente. Próximo vereador. Vereadora Cláudia Fortuna. Dispensa a palavra. Próximo vereador.
Vereadora Josiane Alves. Dispensa a palavra, senhora presidente. Próximo vereador. Vereador Anselmo Dalbello. Dispensa a palavra, senhora presidente. Próximo vereador. Vereador Valdemir Dombrovski. Dispensa a palavra, senhora presidente. Próximo vereador. Vereador Renato Dalbello. Dispensa a palavra, senhora. Fim da palavra livre. Vamos dispensar o intervalo regimental e vamos direto para a pauta da ordem do dia de hoje. Pauta da ordem do dia. Ata da sessão anterior. Está em apreciação a ata da sessão anterior para apresentação de emendas ou alterações. Não havendo, submeto-a ao processo simbólico, respondendo o vereador a ser chamado sim ou não. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada dos votantes. Como vota o vereador Delcir Cavazin? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Carson Crisotto? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Sandro Zanella? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Valdemar Meurer? Voto sim, senhora presidente. Como vota a vereadora Cleusa Fortuna? Voto sim. Como vota a vereadora Josiane Alves? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Anselmo Dalbello? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Valdemir Dombrovski? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Renato Dalbello? Voto sim, senhora presidente. Dou por aprovada por unanimidade dos vereadores e vereadoras a presente ata. Moção de pesar número 01/2020, de autoria da vereadora Cleusa Bortoluz Fortuna, ao falecimento do ex-vereador Antônio Câmara. Está em discussão a moção. Não havendo interessados, submeto ao processo simbólico, respondendo ao vereador a ser chamado sim ou não. Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada dos votantes. Como vota o vereador Delcir Cavazin? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Carson Crisotto? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Sandro Zanella? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Valdemar Meurer? Voto sim, senhora presidente. Como vota a vereadora Cleusa Fortuna? Voto sim. Como vota a vereadora Josiane Alves? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Anselmo Dalbello? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Valdemir Dombrovski? Voto sim, senhora presidente. Como vota o vereador Renato Dalbello? Voto sim, senhora presidente. Dou por aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras a moção de pesar. Sendo essas as matérias da ordem do dia e nada mais havendo, convoco para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de agosto de 2020, às 18 horas. Agradeço a presença, a participação dos vereadores, servidores da casa, internautas, assistentes e declaro encerrada esta sessão. O meu boa noite a todos.